paz de Deus, amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos que nos acompanhem por esta live. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 11 em diante. O tema desta live é o distanciamento social no tempo de Jesus. Façamos a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. O leproso agradecido. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos que pararam ao longe e elevaram a voz clamando: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu-os e disse-lhes: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e agradecia. E era um samaritano. Jesus lhe disse: Não ficaram curados todos os 10? Onde estão outros 9? Não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus. E acrescentou: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Amados e queridos irmãos, nós sabemos que no tempo de Jesus, no tempo da lei, quem era leproso, existia já um distanciamento social, porque eles temiam que fosse uma doença contagiosa. Essas pessoas acometidas dessa enfermidade, elas não poderiam nem conversar com ninguém. Quem era leproso na época de Jesus, na época da lei, eles viviam em cavernas, em deserto, e viviam escondidos. Não tinha direito a nada. As suas famílias e parentes que às escondidas levavam roupas e algum tipo de alimento. Eram considerados pelos judeus pessoas mortas, ambulantes, como zumbis. Eram muito maltratados. E a leitura disse assim, no versículo 35, Ao aproximar-se de Jesus, de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho. Aliás, estou lendo outro. O leproso agradecido. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos. E Jesus indagou para aquele que voltou, porque Jesus pediu para eles irem ao encontro do sacerdote, e eles foram. Mas eles não poderiam ir ao encontro de sacerdotes, não poderiam ir ao encontro de ninguém, eles foram pela fé. E ao eles caminharem um pouco distante, eles notaram que estavam curados, que toda aquela ferida, toda aquela podridão dos seus corpos estava restabelecido. Então, um deles, que era samaritano, os outros não diz aqui, mas poderia ser judeu, eles não se lembraram de voltar e agradecer, ficaram maravilhados. E cada um tomou o seu rumo. E até então o que ajuntava judeus, samaritanos e outras raças, gentios, o que unia eles era a enfermidade. Porque eles ficavam lá, jogados lá. Aí então a gente nota que as pessoas
da mesma forma hoje, elas se reúnem nas suas provas. Eu pergunto para você que está em casa, qual é a lepra que te une com as pessoas? O que te faz reunir num ajuntamento à procura de uma solução, à procura de Jesus, à procura de Deus? Uns, a sua lepra é porque querem casar. Outros, a sua lepra é porque querem um emprego. Então, reúne-se os desempregados e aqueles encalhados que querem casar e por uma causa. Eles se reúnem à espera de alguma coisa. Outros é a parte financeira. Eles se reúnem para receber alguma coisa. Então, hoje há diversidade de lepras. Cada um com uma forma diferente de poder buscar com outras pessoas uma libertação, uma cura, uma providência divina. E notamos que quando as pessoas estão provadas, elas se reúnem, elas buscam, elas oram. Outras, a sua lepra é a falta de um veículo, de um carro. E quando Deus abençoa, que compra um carro, essa pessoa desaparece, essa pessoa some. Então, muitas vezes, Deus não abençoa alguém. Às vezes, Deus não tem como abençoar alguém. Tem gente que quer sair do aluguel, outros querem comprar uma casa. Essa é a sua lepra. Mas quantos que quando consegue alguma coisa, faz igual os 9? Estão andando a caminho e não agradecem aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus abençoou. Então, muitas vezes a lepra de alguém é um bem material, é um casamento, é um emprego, e somente um daqueles que foi curado da lepra voltou a agradecer a Jesus. E Jesus sabia que os 9, cada um tinha tomado o seu rumo. E por que então Jesus perguntou por que dos outros não terem vindo? Mas o que importava é que aquele dos 10, que era samaritano, que não era judeu, ele voltou a agradecer a Jesus. E muitas vezes as pessoas, quando alcançam algum tipo de vitória na sua vida, de emprego, de um casamento, ou de uma libertação de cura na carne, elas abandonam o Senhor. Elas abandonam a igreja, elas abandonam os amigos, abandonam os irmãos, porque eles são como aqueles 9. Alcançam uma vitória e depois não voltam-se para Jesus agradecer. Não muda de muita coisa. Hoje as pessoas, elas estão como aquele distanciamento dos leprosos. Os leprosos eram considerados mortos-vivos. Eles não tinham direito a emprego, não tinham direito de estar na sociedade, eles não tinham direito a nada. Eles eram tratados como lixo, nem saudação eles tinham. As pessoas nem olhavam, eles tinham que ficar escondidos, abandonados. Mas quando Jesus apareceu, eles foram até ele como a última esperança para que fossem curados. E os 10, 100% foram curados. Mas depois que alcançaram a sua bênção, cada um tomou o seu rumo. E nesta pregação, eu tenho certeza que muitos leprosos hoje, cada um com a sua forma de ter a sua lepra espiritual, material, abandonam as coisas de Deus.
estavam juntos, estavam buscando. Aqueles leprosos não tinha judeu e não tinha samaritano. Ali eles tinham que esquecer as suas raízes, da onde eles pertenciam com a família. Ali eles eram tratados todos iguais, todos buscando uma mesma cura, uma mesma causa. E hoje as pessoas, quando elas estão provadas, pode ver na igreja, ali tem preto, tem branco, tem magro, tem gordo, tem pobre, tem pessoas que eram ricas, é todo mundo buscando uma solução, buscando por uma causa. Mas quando melhora um pouquinho, elas abandonam umas às outras. Quantos que oravam com você, comigo, hoje não ora mais? Quantos que louvavam conosco e hoje não louvam mais? Por que que eles fizeram isso? Porque eles tomaram outro rumo. Quando eles conseguiram a cura para a sua lepra espiritual ou material, quando conseguiram um bem de Deus, abandonaram as coisas do Senhor. Então, esta mensagem vem dizer que nós não devemos ser os 9 leprosos, mas nós devemos ser como aquele único samaritano que voltou a Jesus. E Jesus perguntou para ele para fazer um teste, porque eles estavam juntos na hora da prova, na hora do choro, na hora da angústia, na hora da perseguição, porque eles sofriam perseguição, na hora do desprezo, eles estavam juntos ali. Mas quando Jesus curou, aí acabou-se a amizade, cada um foi para um lado e se esqueceram de quem os curara, esqueceram de Jesus. Mas aquele um não esqueceu de Jesus. Na nossa vida não é diferente. Quando nós alcançarmos alguma coisa, nós devemos voltar para aquele que nos libertou, para aquele que nos preparou, seja o alimento, seja um emprego, seja uma família. Não podemos pegar o nosso rumo e cada um para um lado e esquecer que a Bíblia diz: chorai com os que choram e se alegrar com os que se alegram também. Por isso que acontece que muitos que eram e que passaram na nossa vida, hoje nós não temos mais notícia. Uns casaram, outros foram embora, outros compraram um carro e já nem visitam nós. Um simples veículo, outros saíram do aluguel, compraram suas casas, nunca nos chamam para tomar um chimarrão, tomar um café ou compartilhar de um alimento, porque ele já está em outro patamar. Quando está na prova, está na luta, todos juntos buscam por alguma causa, mas nós não devemos jamais ser mal agradecidos, porque o que entristece a Deus é as pessoas ingratas. Nós temos que ter gratidão pelos irmãos que junto buscavam e oravam conosco para que nós saíssemos daquela prova. E quando nós conseguimos a vitória, nós temos que voltar para Jesus e voltarmos tudo junto, agradecer. Como diz um ditado, dor de barriga não dá só uma vez. Por isso que muitos estão na presença de Deus, buscando, orando, jejuando. Aí quando consegue alguma coisa, já fica soberbo, já pisa no outro. Mas aí o Senhor permite que volta aquela lepra, algo que era para trazer benção e trouxe maldição. Aí volta lá embaixo. Aí a pessoa volta para os caminhos do Senhor, volta cabeça baixa, aí volta crente, volta orando, rezando, glorificando e louvando. Aí o Senhor faz um teste de novo, abençoa, a pessoa volta para o mundo de volta. Então, há pessoas que são desse tipo, alcançam uma libertação da mão de Deus, abandona
aqueles que estavam junto, aqueles que buscavam junto. Você que está em casa, você que vai assistir, você sabe que você esteve chorando, que você esteve glorificando, que você esteve louvando com pessoas que estavam com o mesmo problema ou com outros problemas, estavam junto louvando, buscando o Senhor. E essas pessoas desapareceram. Simplesmente no caminho foram curados, foram libertos. E cada um tomou o seu rumo. Aí quando Jesus perguntar para nós, aonde está o seu irmão? Aonde está a sua irmã? Aonde está o seu vizinho, o seu parente, o seu familiar? Aí você pode dizer, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Eu quero agradecer pelo Senhor ter me dado esta benção na minha mão, qual seja que for. Quando nós estivermos à beira ou a caminho do nosso objetivo, o Senhor nos libertar, que nós possamos voltar e agradecer. Nunca fazer como os 9, que foram curados, foram libertos e desapareceram. Era uma vida difícil? Era. Hoje nós temos um distanciamento social nas igrejas, querem colocar no nosso trabalho, nos comércios. Hoje as pessoas não querem se tocar, não querem se visitar, não querem mais nada. E antigamente essa lepra fazia com que eles eram considerados mortos-vivos. Não tinham o que comer, não tinham o que vestir, pois não podiam buscar o sustento para uma vida melhor. Eles apanhavam se fosse pego andando nas vilas. Imagina você ter a sua família, o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, e ser acometido de uma doença aonde era escorraçado do meio da sociedade. E essas pessoas tinham sentimento. Elas eram leprosas somente por fora, no seu exterior, mas no seu interior eles tinham saudade da família, de ter um prato de comida, de ter uma cama para dormir. Eles não tinham mais nada disso. Eles só esperavam a morte. E quando eles tinham saudade dos familiares, às vezes alguém da família tinha misericórdia. Muitos tinham medo. E por medo de ser pego ao irem dar uma providência a essas pessoas leprosas, eles iam escondidos. Levaram alimento, alguma roupa, mas de longe eles ficavam, não chegavam perto. Então acreditamos que isso não era uma vida, isso era um grande sofrimento. E quando Jesus os curara, para eles foi uma maravilha. Para onde eles foram? Para os seus familiares, para a sua casa, mostrar que estavam curados, que eles poderiam trabalhar, que eles podiam voltar para os seus lares e que aquele pesadelo, aquela tristeza, aquele pânico, aquele medo, aquela rejeição, nunca mais ia fazer parte de suas vidas. Então veja que homens ingratos poderiam voltar para o seu lar, para a sua família, para a sua casa, porque Jesus o curara. Mas o que custava voltar alguns metros para trás e agradecer, porque não tinha cura naquela época, aquela enfermidade. Era somente esperar a morte. E ainda o tempo que viviam isolados, rejeitados. Mas eu pergunto para você que está nos assistindo ou que vai nos assistir. A nossa prova não é comparada a deles, mas nós temos vivenciado, nós temos algum tipo de lepra. Nós temos que nos desvencilhar de alguma coisa que nos entristece. Nós temos que perder, que limpar alguma coisa. E Jesus é poderoso nesta noite ou nesta tarde, que seja quando você for assistir ou nesta manhã. Deus é poderoso
para limpar o seu interior, o seu exterior. Coloque nos pés de Jesus, reclame agora para Ele, reclame para Deus e diga para o Senhor: o que você quer? Do que você precisa ser libertado? O que lhe aflige? Qual é o seu mal? Nós vamos orar e agradecer, pedindo para que o Senhor nos cure, para que o Senhor nos liberte, que o Senhor nos dê a vitória na nossa mão. Mas quando a caminho que nós estivermos buscando, que o Senhor nos der a vitória na nossa mão, nós nunca possamos ser mal agradecidos. E também poder estar junto com aquele que na hora da dor, na hora que nós precisávamos buscar junto, que nós não possamos abandonar. Vamos orar então, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso amado Pai, Pai Santo e querido, que habita no céu e também na terra, não nesta terra o qual o Senhor amaldiçoou, mas na terra que se chama templo e morada do Espírito Santo, aonde o Senhor colocou o Espírito Santo da graça. E Senhor, aquele que ainda não tem o Espírito Santo, que faça morada em seu corpo, em seu coração, que através desta oração, através dessas palavras, através desta mensagem, o Senhor possa, com o seu poder, com a virtude, limpar cada coração, venha secar as lágrimas que escorrem deste rosto agora, que esta enfermidade que aflige o teu servo, a tua serva, ou esta pessoa que está com muita dor, venha, Senhor, tirar toda a dor, toda a enfermidade, venha tirar toda a tristeza a esta pessoa que está chorando com saudade de alguém, um ente querido, alguém que já faleceu. Esta pessoa, às vezes, Senhor, ela brigou, não deu tempo de pedir perdão, ela fica com a consciência pesada. Ninguém pode fazer mais nada. Somente o Deus Todo-Poderoso pode confortar esta alma. Peça perdão e perdoe neste momento aquele que te ofendeu, aquele que te perseguiu. Façamos a oração assim, repita comigo: Pai querido e santo, em nome de Jesus eu perdoo todo aquele que me persegue, que me perseguiu e que me fez o mal, e todo aquele que não gosta de mim. Pai, eu perdoo em nome de Jesus. Fazendo assim, você vai estar tirando, você vai estar recebendo a libertação, a cura de toda a raiz de amargura. E você vai tirar a lepra que está no seu coração, no seu corpo, principalmente na sua alma. E você vai ser liberto. E as coisas na sua vida vão fluir. Você vai ter o emprego que você quer, a família que você sonha. Mas não vai ser um mar de rosa. Vai ter lutas e provas, mas a vitória é certa, porque é tudo que nós te pedimos e lhe agradecemos. É em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos agradecer a todos que nos assistiram. Sailon Bruno Padilha, Rodrigo Quintana, da cidade de Céu Azul, e todos que vão assistir. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, que a santa paz de Deus, esta palavra, entre em vossos corações, até a vinda de Cristo. Amém.